Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã de quinta-feira, dia 20 de junho de 2024. É uma quinta-feira com 21 graus logo pela manhã, ensolarada, probabilidade de chuva de 0%, a umidade relativa do ar está em 36%. Vai cair muito mais hoje, vai chegar muito próximo dos 20%. A poeira, a seca vai fazer um estrago tremendo hoje em Ribeirão Preto e eu quero chamar a sua atenção para que você continue se precavendo, né? Que você continue tomando os seus cuidados aí. Não faça exercício entre 10 e 16 horas, hein? Não faça. Por quê? Porque está seco demais, você pode ficar desidratado, pode pegar uma insolação, então evite fazer exercício entre 10 e 16 horas. Uma outra coisa que eu percebi, que a amplitude térmica aumentou, sabe? A mínima hoje de manhã foi 12 graus e agora à tarde vai ter 31 graus. Então vai ser 19 graus de diferença entre a mínima e a máxima. Não tem organismo que aguenta um negócio desse. Então você vai sofrer aí um bocado com o tal da tosse, garganta seca, boca seca, as vias respiratórias vão estar secas e aí fica aquela situação muito complicada de pneumonia, gente que tem alergia, gente que está com gripe e está complicando essa situação aí, tá bom? Então tome os seus cuidados aí. E mais uma coisa, mais duas coisas que eu vejo que você precisa ter cuidado. A primeira, esse mosquito. Esse mosquito chama-se Aedes aegypti. A fêmea desse mosquito, que ele é rajadinho, transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a grave e é hemorrágica, ela pode te levar à morte. Se você tiver alguma comorbidade, muito provavelmente você vai sofrer muito com as consequências da dengue, tá bom? Se você tem aí uma diabetes, se você tem pressão alta, se você tem alguma coisa com colesterol, triglicérides, você tem alguma coisa cardíaca, algum problema cardíaco, algum problema respiratório, você vai sofrer demais com a dengue. Então, cuide para que você não seja infectado por esse mosquito ou por essa mosquita. Então, você dá uma olhada aí na sua casa, nas redondezas, fala com o seu vizinho com todo cuidado, e aí, para que você não tenha perto de você nenhum criadouro desse mosquito. A prefeitura sozinha não dá conta, tá bom? Então, cada um precisa cuidar do seu quadrado, cada um precisa cuidar da sua casa, do seu ambiente, da onde ele mora, onde cada um mora, onde nós moramos, né? E aí provavelmente a possibilidade vai diminuir muito. Se cada um fizer a sua parte, muito provavelmente não seremos infectados. Uma outra situação é essa aqui, ó. Os escorpiões, eles gostam de ambientes muito secos e ali que seja escurinho, que tenha uma situação favorável para aparecer barata, para aparecer lagartixa, grilos, aquelas lesmas. Ele gosta desse tipo de coisa. O principal cardápio do escorpião é a barata, tá bom? Então, onde tiver barata, provavelmente, muito provavelmente, vai aparecer o escorpião. E esse escorpião não causa boa coisa quando você leva uma picada dele. Então, a primeira coisa a se fazer é não ter escombros, não ter resto de construção civil dentro de casa, tá? Tijolo velho, lata velha, telhas velhas, aquelas madeiras acumuladas, aqueles negócios que não dá certo, que é melhor você limpar na sua casa. Faça isso, limpa aí. E se você tiver contato com um escorpião, você vê um escorpião, você pega um vidro daquele de boca larga e coloca em cima dele, vai lá, esquenta água fervente, se você estiver em condições de manipular uma vasilha com água fervente, aí você vai e joga essa água fervendo em cima dele. É a única coisa que mata o escorpião. Então, a melhor coisa é não ter o criadouro dele dentro da sua casa. Mas, se ele aparecer, você toma esses cuidados, tá bom? Então, dado esses dois recados, eu tenho uma palavra para você nesta manhã, que é a respeito desse versículo aqui, ó. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro,
pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Provérbios 27:1. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não muito tempo atrás, e muitos de vocês que estão me vendo aí nessa live, nesse momento, viveu juntamente comigo um tempo em que se estava falando e criou um pânico, o pânico virou mundial, era uma situação de Covid. Estávamos vivendo a Covid-19, uma pandemia, uma epidemia que se tornou pandemia, que saiu do controle e que estava trazendo muito terror para a humanidade, muitas mortes, muita gente sendo infectada. Eu fui infectado, tive problemas gravíssimos com esta infecção. Até hoje ainda tenho algumas coisas que aparecem e que muitas vezes parece ser resultado dessa Covid. Então, nesse tempo de dificuldade, de problema, muitas pessoas começaram a repensar o que estavam fazendo das suas vidas. Muita gente naquele tempo, se eu soubesse, eu teria feito tal coisa, eu teria feito assim, eu tinha agido de tal forma, eu teria ligado para tal pessoa e pedido desculpa, pedido perdão, eu teria tomado tal e tal providência, eu teria feito tal e tal situação. Agora olha a situação que eu me vejo, que eu me encontro e que agora corro o risco de morrer. E muitas dessas que estavam fazendo planos para os outros dias, para os dias vindouros, infelizmente não chegaram a concretizar aquilo que elas tinham de plano. Muita gente naquela época, 21, 22, né, e até uma parte de 23, morreu, e ainda hoje ainda está morrendo, tá? Ainda hoje a Covid está matando. O percentual é menor de mortes, a quantidade de mortes é menor, mas ainda mata e tem que se tomar todo e qualquer cuidado, né? Mas naquela época, quando o negócio estava muito acirrado, estava muito complicado, estava permeando essa doença por todo e qualquer lugar, e foi cerceado até o direito de ir e vir em algumas situações, de não ficar em lugares onde tinha muitas pessoas, não cumprimentar, não dar abraço, ficar longe. E o brasileiro que tinha ou que tem essa facilidade e é muito amável de viver muito próximo um do outro, ele começou a sofrer. Ele começou a sofrer e aquela situação foi causando um pânico, muita gente começou a entrar em depressão e aquela angústia tremenda, aquela tribulação, e não faz muito tempo. Nós estamos em 24, isso foi aí, 3, 4 anos atrás. E até hoje, pessoas ainda estão sofrendo com uma situação de dizer assim: eu vou fazer tal coisa amanhã, até o final do ano eu preciso estar de tal situação, eu preciso ter tanto de dinheiro até o final do ano, e isso eu preciso fazer tal e tal coisa. Isso não é ruim, mas isso não pode ser o foco da sua vida. O foco da sua vida deve ser viver o presente, deve ser viver agora. Para quê? Para que, se acontecer alguma coisa que você não planejou, e muitas vezes acontece, e não presta atenção, não é difícil de acontecer, mas você não pode viver preocupado com o que estava ou o que aconteceu ontem e nem se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Planejar, sim. Colocar e ser prudente nas suas atitudes, sim também. É isso mesmo, precisa ser prudente nas suas atitudes. A primeira prudência que o homem precisa ter é aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, porque ele não sabe se amanhã ele vai ter essa oportunidade. Então, quando o escritor de Eclesiastes disse lá, olha, viva o presente, não se preocupe com o que vai acontecer no futuro, cuidado aí, cada tempo tem o seu tempo e vai trazer a sua situação. Você precisa necessariamente viver aquilo que você está vivendo nesses dias. Você precisa viver mesmo. Não é assim de falar que vou disfarçar uma situação. Você precisa
Nós precisamos assumir a oportunidade que nós estamos tendo de viver, mas viver mesmo, viver o momento presente, no caminho, durante o simples caminhar para poder chegar a um lugar, já é uma oportunidade que Deus está dando de gerar milagres na sua vida e na vida dos outros. A caminhada é o segredo. A caminhada é em si aquilo que deve trazer alegria aos nossos corações o tempo todo. E essa caminhada rumo à santidade, rumo à estatura de varão perfeito, precisa ser vivida todos os dias com alegria. Porque tem gente que está vivendo amarrado no passado. Depressão, alguém disse acertadamente, depressão é excesso de passado no presente. Depressão, excesso de passado no presente. Aí você fala assim, mas e aí aquele negócio daquela angústia, daquele negócio de ficar ansioso? Ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro no presente. Depressão, excesso de passado no presente. Ansiedade, excesso de futuro no presente. Essas duas, ansiedade e depressão, roubam o seu presente. Então, o que é que você deve fazer? Tudo tem o seu tempo. Eclesiastes no capítulo 3 declara isso, né? Há momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Então, viva o presente, ainda que seja uma situação ruim, porque nem as situações ruins vão perdurar para sempre. Uma hora ela tem que cessar. Uma hora ela vai acabar. Não há tempo, presta atenção, não há nada melhor para o homem do que viver o presente, viver bem e se alegrando e fazendo o bem durante toda a sua vida, durante toda a sua caminhada. É a melhor coisa que você pode fazer nesse tempo, é viver o presente bem, alegre, feliz, ainda que com dificuldades, ainda que com problemas, ainda que com necessidades. Você pode e deve viver o presente. É o caminho mais seguro para você encontrar com Deus, é viver bem o presente. Por quê? Porque se você viver bem o aqui e agora, você vai aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. E você vai estar consciente de que não haverá uma outra oportunidade. O presente, hoje, quando o presente se tornar ontem, você não tem arrependimento. Entende? Quando você amanhã já estiver novamente no presente, aí você vai dizer assim, ontem eu não tenho do que me arrepender. Não tem. Então, nesse momento, o que eu tenho para poder dizer para você, o que eu tenho para poder falar para você, até você que agora há pouco colocou aí uma situação de arrependimento daquilo que você estava vivendo, daquilo que você está vivendo, do problema que você está vivendo, problema de saúde, mas nós que estamos com saúde hoje, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que será após o almoço. Nós não sabemos. Hoje, 20 de junho de 2024, quinta-feira, eu não sei o que vai acontecer depois do almoço. Tem alguém aí que sabe o que vai acontecer? Ninguém sabe. Ninguém consegue prever o que vai acontecer à tarde. Você não sabe. Por isso, viva essa manhã, viva esse presente, viva essa hora que você está recebendo do Senhor como presente para que você tenha o melhor, a melhor quinta-feira da sua vida. Que seja a melhor quinta-feira, ainda que com problemas, quem sabe problemas financeiros, problemas de saúde, problemas emocionais, sentimentais. Quem sabe você está com um problema que você não consegue resolver. Entrega esse problema nas mãos do Senhor. Deixa Ele cuidar disso para você. Viva o presente, de tal forma que quando o presente se tornar ontem, você não se arrependa. Tá bom? Vamos orar e Deus vai fazer o melhor na sua vida nesse tempo de dificuldade. Mas preste atenção. É melhor que você tome algumas precauções. Fazer planos, projetos para o futuro,
Isso é normal. Você não pode viver fazendo isso e esquecendo-se de viver o presente, ok? E não pode também se lamentar pelo que aconteceu ontem, que você poderia ter feito planos, projetos e colocados diferentes e que hoje você estaria vivendo outra situação. Esquece o ontem. Viva o presente, planejando no futuro. Fica de olho no futuro, mas não se desprenda, não desperdice o seu presente, tá bom? Esta é a palavra para você nesse momento e que você tenha sabedoria suficiente, discernimento suficiente para aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, tá bom? Dado o recado, eu vou falar uma coisa aqui para alguém que deve está aí fazendo. Estamos vivendo, o pessoal aqui de Ribeirão Preto, um dia após um feriado. E o feriado de ontem, que foi aniversário de 168 anos de Ribeirão Preto, causou alguns transtornos na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque o mercado estava fechado, as lojas estavam fechadas, algumas fecharam, outras não, virou uma bagunça. E alguém parece que fez planos de comprar algumas coisas e acabou não dando certo e ele está frustrado hoje pela manhã porque o que ele queria fazer de festa ontem não conseguiu. Faça hoje. Aproveite o presente. Pare de lamentar que na quarta você não conseguiu e faça agora na quinta. Aproveite a tarde de quinta-feira e faça a festa que você deixou de fazer na quarta. Ah, mas não sei quem não vai. Esquece o que o não sei quem não vai estar. Faça a festa. Celebre aquilo que você queria celebrar ontem e não conseguiu por conta de uma situação que você não tinha como controlar. Faça hoje. Viva hoje o seu melhor para que seja a melhor quinta-feira da sua vida. E vamos orar. Deus vai te dar sabedoria para você fazer isso e ficar contente, vai ficar feliz com aquilo que você está planejando fazer ainda hoje. Tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão ali no Rio Grande do Sul, os nossos irmãos e irmãs gaúchas, que o Senhor abençoe a cada um deles, dando da tua graça, dando da tua bênção, da tua paz, sabedoria para reconstruir aquilo que está sendo nesse momento reconstruído, que o Senhor dê graça àqueles que estão na direção das cidades, na direção do governo estadual, do governo federal, todos esses homens e mulheres que têm o poder para facilitar que essas decisões possam ser tomadas rapidamente para que a população sofra o menos possível nesse tempo de dificuldade. Nós oramos pela Isabela, pelo Yuri, pela Célia, oramos pela família da Célia, oramos por todos aqueles que estão internados nesse momento, aqueles que estão encarcerados nesse momento, oramos por aqueles que nesse momento estão padecendo alguma dificuldade, algum problema, alguma necessidade, aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, aqueles que estão estudando, aqueles que nesse momento estão trabalhando, aqueles que estão procurando um trabalho, aqueles que estão em busca de uma oportunidade, aqueles que estão na drogadição, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão em situação de rua, os andarilhos, os perturbados, os que estão sob possessão, nós repreendemos em nome de Jesus sobre a vida de cada uma dessas pessoas, esse espírito maligno, que vocês não tenham poder sobre essas pessoas, são templos do Espírito Santo, são propriedades exclusivas do Senhor. Nós declaramos isso sobre a vida de cada uma dessas pessoas e cremos que o Senhor é quem toma conta da vida de cada um deles. Vocês não estão autorizados a agirem na vida dessas pessoas. Por isso, nós decretamos, mandamos embora toda e qualquer possessão sobre a vida dessas pessoas. Aquela opressão também, aquelas setinhas, também nós repreendemos em nome de Jesus. Não tem poder sobre a vida dessas pessoas. Nós abençoamos o trabalho das mãos de cada um,
daqueles que estão orando conosco neste momento e daqueles que vão orar no decorrer do dia, da noite, na madrugada, que você tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça do Senhor e a paz do Senhor repouse sobre a sua vida e sobre a sua família. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha uma quinta-feira abençoada. Que você viva bem esta quinta-feira. Viva esse presente, que realmente é um presente de Deus para a minha e para a sua vida, para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que a sua quinta-feira seja um divisor de águas na sua vida, que as boas notícias se acheguem diante de você, que venham as boas notícias aos seus ouvidos, que venham das mais diversas formas possíveis e imagináveis. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, uma feliz quinta para você e até mais. Deus te abençoe. Feliz quinta. Fui.